No meio das páginas esquecidas da Bíblia, existem histórias que não foram feitas para conforto, mas para confronto. Relatos que não são contados em escolas dominicais, que raramente são lidos em voz alta no púlpito, mas que carregam lições profundas, intensas e muitas vezes dolorosas. Uma dessas histórias está escondida no livro de Juízes, capítulo 11, e gira em torno de um homem chamado Jefté, um guerreiro marginalizado que ousou fazer um voto a Deus e acabou sacrificando o que ele mais amava. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai conhecer a tragédia mais esquecida e ao mesmo tempo mais simbólica de toda a Bíblia. E o alerta que ela carrega para os nossos dias pode ser o que vai impedir você de destruir a sua própria casa com as suas próprias palavras. Jefté era, aos olhos humanos, um erro de nascimento. Filho de uma prostituta, rejeitado pelos irmãos e expulso da herança de seu pai, foi banido da convivência familiar e acabou vivendo no exílio, cercado por homens vadios, como a Bíblia descreve. Ele se tornou o líder de um grupo de renegados, homens sem moral, sem honra, os rejeitados da sociedade. Mas é exatamente esse homem, desacreditado por todos, que o povo de Israel vai buscar quando estão em perigo. Os amonitas, inimigos cruéis, avançam contra as tribos de Gileade, e os anciãos não veem outra saída senão pedir ajuda a Jefté. É irônico, quase poético. O rejeitado agora se torna necessário. Mas Jefté, desconfiado, impõe uma condição. Se eu for e o Senhor me der a vitória, serei o vosso chefe. E eles concordam. Mas antes de ir à batalha, Jefté faz algo que mudaria para sempre a sua história e a de sua família. Ele faz um voto ao Senhor. Um voto apressado, feito no calor da guerra, na ânsia de garantir o favor divino. Ele diz: se me deres os amonitas nas minhas mãos, aquele que primeiro sair da porta da minha casa para me encontrar, quando eu voltar em paz, será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Esse é o ponto de ruptura. Porque naquele tempo, votos a Deus não eram palavras soltas ao vento. Eles tinham peso, tinham consequência. Jefté, talvez influenciado por práticas pagãs ao redor, tenta negociar com o sagrado, mas ele esquece que Deus não precisa ser convencido com promessas imprudentes. Deus é soberano. Ele age por graça, não por barganha. A guerra chega e Jefté vence. Uma vitória esmagadora. Os amonitas são derrotados. O povo vibra. Jefté retorna como herói, mas ao se aproximar de casa, o tempo parece parar. Não é um servo, nem um animal que sai para recebê-lo. É ela, sua filha, sua única filha, sem irmãos, sem ninguém mais. Ela surge com pandeiros e danças, celebrando a vitória do pai. Um momento que deveria ser de glória, se torna um instante mais devastador da vida de Jefté. Ele rasga suas vestes e grita: "Ah, minha filha, tu me arruinaste, és a causa da minha dor." O voto o condena. E ela entende. Inacreditavelmente, não se rebela, não foge, não amaldiçoa. Ela apenas pede: concede-me 2 meses para que eu chore minha virgindade nos montes com minhas amigas. E assim ela faz. Vai para as montanhas e chora. Não porque nunca se casará, mas porque sabe que sua vida foi ceifada antes mesmo de florescer. 2 meses depois, ela volta, voluntariamente, e a Bíblia diz: Jefté cumpriu o voto que havia feito. Sim, é isso que está escrito. E o silêncio após essa frase é ensurdecedor. Nenhuma repreensão, nenhum milagre para impedir, nenhum anjo como houve com Isaac. Apenas silêncio. Um tipo de julgamento que não vem por palavras, mas pela ausência delas. Agora imagine, um pai com as mãos trêmulas, o altar improvisado, o povo sem saber o que dizer, e uma jovem que se deita, não por culpa, mas por causa de uma promessa feita sem sabedoria. Essa é uma das passagens mais perturbadoras da Bíblia, e até hoje divide estudiosos. Teria Jefté realmente matado a filha? Ou apenas a consagrou para uma vida de virgindade eterna, impedindo-a de se casar? A maioria dos estudiosos e o próprio texto
indicam que foi um sacrifício literal. E o mais chocante, feito em nome do próprio Deus, que nunca o exigiu. O que essa história nos ensina hoje? Muitas coisas. Primeiro, cuidado com os votos que fazemos. Em momentos de desespero, muitos prometem mundos e fundos, prometem entregar tudo, fazer tudo, se Deus lhes der aquilo que desejam. Mas a Bíblia alerta, é melhor não fazer voto do que fazê-lo e não cumpri-lo. Deus não é um mercado espiritual onde trocamos promessas por bênçãos. Ele é Pai, Ele é justo, Ele é misericordioso e Ele jamais exigiria o sacrifício de uma vida humana para conceder vitória a alguém. Segundo, a obediência cega a um erro não redime o erro. Jefté poderia ter buscado perdão, poderia ter reconhecido que seu voto foi impensado, contrário à lei de Deus. Poderia ter pedido orientação ao sacerdote, buscado arrependimento, mas ele não voltou atrás. Ele preferiu manter a palavra, mesmo que isso custasse a vida da sua própria filha. Essa atitude reflete algo muito comum nos dias de hoje. Quantos pais, líderes, pessoas em posição de autoridade preferem manter uma aparência de coerência mesmo quando sabem que erraram? Quantos continuam insistindo em decisões trágicas para não parecerem fracos ou arrependidos? O orgulho, disfarçado de fé, tem matado muito mais do que a incredulidade. Jefté, ao manter seu voto, quis se parecer justo diante de Deus, mas agiu de maneira completamente contrária à vontade dele. E o resultado foi uma ferida que sangra nas páginas das Escrituras até hoje. E ainda há um outro ponto. A filha de Jefté, uma figura silenciosa, mas poderosa. Sua submissão nos desconcerta, seu sacrifício nos corta. Ela é o retrato de tantas vozes apagadas, de tantas filhas sacrificadas pelas decisões inconsequentes de pais, de jovens que pagam preço por votos que nunca fizeram. Ela representa os inocentes que sofrem quando os líderes falham. E por isso, as jovens de Israel instituíram um lamento anual, 4 dias ao ano, para lembrar daquela que foi tirada do mundo por causa de um voto tolo. Mas talvez a maior lição dessa história é um alerta que ecoa como um trovão nos nossos dias. Fé sem discernimento é perigosa. Espiritualidade sem sabedoria é destrutiva. E uma boca que fala sem pensar pode causar tragédias que nenhuma vitória é capaz de justificar. Jefté venceu uma guerra, mas perdeu a filha. E enquanto os tambores da vitória ainda soavam, o altar do sacrifício estava manchado pelo sangue de um erro irreversível. E agora eu te pergunto, quantas promessas você já fez sem pensar? Quantas vezes você tentou negociar com Deus? E será que não está na hora de refletir se os votos que você mantém estão sacrificando aquilo que deveria ser preservado? Talvez hoje Deus esteja chamando você não para fazer um voto, mas para quebrar os que nunca vieram dele. E se você achou essa história perturbadora, prepare-se, porque há um outro homem na Bíblia que também fez uma promessa ousada a Deus, mas o desfecho foi completamente diferente, e o que aconteceu com ele pode mudar a sua vida hoje. Se inscreva no canal e clique no link na descrição e descubra